Fala pessoal, Panini lançou, né, a sua lista de lançamentos previstos para julho e obviamente a gente vai fazer os pequenos comentários aqui sobre esses lançamentos, principalmente focados ali na série da Marvel, da DC e também da Image Comics. Então, e como não poderia deixar de ser, eu já peço para vocês chegando com o dedo no like, se inscreverem no canal, caso não esteja inscrito, e ative o sino para receber notificações de vídeos pai d'éguas, que nem isso que eu estou trazendo para vocês. E vamos ao que interessa, né, meus amigos? Panini anunciando os lançamentos, as pré-vendas delas, previstas para o mês de julho de 2024. E nós aqui queremos saber, né, de novidades, mas tem muito relançamento, pessoal. Tem novidade, mas tem muito relançamento aqui. Alguns até que eu tenho as versões anteriores, que vai ser interessante conversar e trazer para vocês. Principalmente no que diz respeito à polêmica sobre um lançamento DC de bolso que eles anunciaram, começando pelo Reino da Manhã. Vamos já chegar nele, tá? Então vai ser interessante aqui. Acompanhe a gente aqui que vai valer a pena, principalmente até o final. E começando por Batman Cena Macabra. Batman Cena Macabra, a arte, né, Mignola, pelo selo Elseworlds. Isso aí, essa saga já havia saído pelo aquele selo da Eagle Moss, o Batman Cena Macabra. Eu não me recordo se ela chegou a sair pela aquela coleção do Batman Lendas, tá? Mas geralmente ali tá mais ou menos na mesma quantidade de páginas aí do que foi anunciado no site da Panini, tá? 160 páginas e tudo mais. Eu procurei na Panini um anúncio, tá? Para mostrar se realmente era 160 páginas e principalmente para trazer para vocês aqui o valor. Só que eu não encontrei, ainda não está disponível no site, tá? Não sei por quê, não apareceu lá. E quanto a esses anúncios e as imagens lançadas no anúncio, né, no canal do YouTube da Panini, eu encontrei inclusive algumas falhas que eu vou comentar aqui com vocês. Principalmente algumas falhas na descrição, na quantidade de páginas do quadrinho, tá? Então, deixa eu dar uma continuada aqui com vocês. Batman Cena Macabra, vou ficar devendo o valor dela para vocês, mas nas bons sebos, né, do ramo você ainda consegue encontrar pelo preço de capa daquela coleção da Eagle Moss, na casa dos R$50. Stardust edição de luxo, amigo, um carinho enorme, porque o filme é maravilhoso, né, baseado, né, no livro de Stardust de Neil Gaiman, e que aqui foi adaptado por Charles Vess. Charles Vess, pessoal, essa obra, Stardust, ela já havia sido publicada anteriormente pela Conrad e pela Pixel, tá? Essas consultas aqui eu fiz no site, obviamente, né, o Alfarrábio do Colecionador, que é o guia dos quadrinhos. Recomendo para todo mundo a pesquisa, né, de quadrinhos e capas e artes lá, que é uma fonte bastante confiável. E o preço que a Panini está propondo para essa obra, tá, é de R$115,90, preço de capa, tá? 256 páginas, ela vem com algumas páginas a mais do que as outras publicações anteriores, estava na casa dos 220 páginas, 230, essa tem 256, ou seja, deve trazer extras a mais e tudo mais, então, com perdão do pleonasmo, é bom ficar de olho aí, principalmente numa promoçãozinha e tudo mais. O preço dela tá realmente um pouquinho salgado, porém, entretanto, todavia, é Neil Gaiman com Charles Vess na arte. É impossível não confiar. E vamos ao bendito do polêmico lançamento do selo DC de bolso, Reino da Manhã, meus amigos. 216 páginas, lançamento num formato 14,5 por 21,7. E principalmente a polêmica aí, pessoal, está além no bendito do formato, principalmente no preço de lançamento que a Panini está anunciando, que é, né, pelo preço de R$49,90. Preço de capa para esse primeiro lançamento, né, do selo DC de bolso, DC Pocket. A bronca aí, pessoal, está na seguinte situação. Eu vejo muita gente tá comentando assim, não, pô, isso não é preço de lançamento, qual é a proposta? A gente tem que, né, a gente tem que entender mais ou menos o seguinte, o lançamento, pessoal, é a proposta do que a editora
se dá. Eu não tô aqui para defender Panini não, tá? Pelo contrário, eu sempre falo assim, os preços que a gente lança, a fala aqui da capa e tudo mais, eu recomendo que a pessoa não compre do lançamento e aguarde uma promoçãozinha legal para vir, né, com mais dos 20%, até quem sabe os 30% e tudo mais, ou então aproveita a promoção maluca que nem a Panini fez, que eu lancei, que eu mostrei até no vídeo passado, que ela tava dando ali, que se tu usasse o cupom extras ali e tudo mais do dia do livro, chegava a coisas até acima de 50%. Mas a gente sabe que colecionador é bicho afobado. O selo DC de bolso, eu me lembro que há um bom tempo atrás eu ouvi o pessoal comentando, pessoal de outros canais e tudo mais que acompanham os lançamentos lá fora e tudo mais, e que eles já haviam visto esses lançamentos DC de bolso na Europa. Eu vi comentando no vídeo, eu acho que foi até o Thiago Ferreira do Comic Zone falando que ele estava encontrando esses lançamentos da DC Comics lá em formatinho, e é bem próximo, eu vou mostrar aqui para vocês, eu fiz as medidas e tudo, tô aqui com o formatinho e tudo mais para mostrar aqui para vocês. Então eu entendi naquele vídeo lá do Thiago que isso aí era um lançamento para tentar pegar leitores novos. Tanto que lá não coleções de histórias, de sagas, assim, tinha de sagas muito conhecidas, mas também tinham de histórias um pouco mais recentes, que eu acredito também que vão acabar entrando aí nessa linha da DC de bolso, caso ela vingue. A bronca é você tentar replicar algo lá fora da mesma forma como aqui, como foi lá fora. E os públicos são diferentes. Às vezes, uma coisa que cola lá fora talvez não cole aqui. Uma maior é mais ou menos o seguinte: a proposta da Panini aqui, pelo que eu entendi, apesar de eles não terem feito um vídeo explicando o porquê de lançar aqui no Brasil esse mesmo formato, é que eles querem lançar grandes sagas que lá já saíram em formato deluxe, em formato absolute, né, em formatos maiores, bem mais caros, diga-se de passagem, e lançar num formato mais acessível, né, e nesse caso aqui, o bendito do formatinho. Justificando aí esse preço que para muita gente ainda é salgado. Eu concordo, é salgado sim. Mas eu já vi gente também defendendo a Panini, alegando que lá fora o preço do gibi está na casa dos $10, que se a gente for converter para reais, na realidade daria até um pouquinho mais caro, né, do que R$ 49,90. Eu acho que fazer também esse tipo de associação é um pouco perigoso, porque também não é apenas isso, não é apenas o fator conversão que é levado em consideração. Tem que ser levado em consideração também aqui o fator do público-alvo e o poder aquisitivo também desse público-alvo. E, obviamente, vão entrar fatores econômicos aí sim, senhor. Ou seja, não é de hoje que o leitor, o colecionador de quadrinhos reclama desse preço exorbitante de lançamentos de quadrinhos. E uma coisa está intrinsecamente, né, vinculada à outra. Então, pessoal, a grande verdade é: a Panini lançou nesse preço, compra quem quer, tá? Quem já tem a coleção, quem já tem no lançamento, né, num formato maior, já que esse formato realmente ele prejudica, sempre prejudicou a arte. Quem é leitor de formatinho das antigas, né, da era Abril e tudo mais, ele tem um apreço por esse formatinho, pelo saudosismo. Eu entendo a função, né, que eu acho que a Abril teve que engatinhar lançando o formatinho para que Panini e todas as demais editoras lançassem no seu formato americano, no seu formato magazine e tudo mais. Ou seja, a Abril teve que engatinhar para que muitas outras editoras depois e o mercado se estabelecesse e pudessem voar, né? Eu entendo isso, mas eu não gosto do formatinho. Tá? Eu tenho um problema com o formatinho, principalmente por morar na região norte, que é uma área muito úmida, e o formatinho, na época que era lançado no papel jornal, rapaz, esse papel jornal aqui para pegar a umidade, ó, é 2 palitos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês justamente esse diferencial. Esse aqui, pessoal, é o formato da minissérie quando lançou 1000 anos atrás, tá? Que a Panini lançou aqui. O capa cartão, antes da era do capadurismo sem vergonha. Essa edição, eu vou ter que fazer um pouquinho de inveja aqui, tá? Tá autografada pelo Mr. Mark Wade, grande alê do canal Crônicas Boreanas, pegou para mim esse autógrafo. Esse aqui tem um carinho que vocês não têm noção por essa edição. Mas o fato esse aqui é o formato padrão de um quadrinho, formato americano. Vamos lá, tá? A proposta de lançamento da Panini é 14,5 por 21,7. Olha a diferença de tamanho. Aí você vem me dizer aqui que isso aqui não vai prejudicar nem a leitura pelo tamanho das letras dos balões e nem muito menos desfavorecer a arte
espetaculosa de Alex Ross. Lógico que vai. Tá? Então é uma aposta que a Panini está fazendo. Tá? Para a gente comparar aqui, melhor ainda, vamos pegar um formatinho da Abril. Ele é um pouquinho maior do que o formatinho da Abril. Ó, pouquinho maior só. Tá? E ele é, para minha curiosidade, eu fui pegar um quadrinho também que tá sendo lançado pela Panini, que é o selo Marvel Teens, né? E que é o Miles Morales. Olha só, e ele é ainda um pouco menor do que o Marvel Teens. Então, olha só a diferença de tamanho em relação ao formato que nós já estamos acostumados. Tá? O motivo dela estar fazendo isso é acompanhar uma tendência que ela acha que vai vingar aqui no Brasil. Eu ainda acharia que lançar no formato estilo clássicos da Marvel, ou então estilo sagas, com papel offset, talvez, de repente fosse uma solução um pouquinho melhor. Principalmente porque, pessoal, a Panini não vai parar por aí, ela vai lançar outras obras. Então, essa do Reino da Manhã tem mais de 200 páginas, mas tem Piada Mortal, tem outras obras com uma quantidade maior de páginas e outras com uma quantidade menor. E aí fica a dúvida, será que a Panini vai adequar o preço da DC de bolso a esse selo, a essas edições com maior ou menor página? Né? Só o tempo dirá. Então voltamos àquele famoso dilema, né? Compra quem pode, na realidade, né? Ou espera uma boa de uma promoção, caso ainda não tenha, e se você se enquadre, né, justamente nesse super nicho aí que a Panini está tentando, né, acertar. E já que estamos falando de nicho, vamos para o nicho dos ônibus, né? Temos aqui um lançamento aguardado, né? Do ônibus do Lobo. Esse ônibus que aqui está por R$ 419,90. E aqui, meu amigo, para quem é fã do Lobo, tem literalmente tudo daquela fase clássica. Aquelas edições sazonais, as edições especiais, as minisséries dele, tem o Lobo no Natal, enfim. Para quem é leitor do Lobo, meu amigo, é aí que tá. Um ônibus assim de tamanho realmente considerável, mais de 1.000 páginas, 1.048 páginas, pelo precinho, papai, de R$ 419,90. De novo, né? É o nicho da galera que curte ônibus. E aqui, meus amigos, vamos para uma saga muito curiosa, Batman Bruce Wayne Fugitivo, né? Pelo selo DC Vintage. 440 páginas, uma edição capa dura, né? Formato americano, que ela dá sequência, pessoal, a essa saga aqui, que é a Batman Bruce Wayne Assassino. Saiu na edição mensal do Batman, publicado ainda pela Panini, né? E que eu fiquei na dúvida quando ela anunciou isso aqui na época, se estava tudo junto na mesma edição, mas não, eles mostraram pra gente, no final das contas, que lançaram a primeira edição, Bruce Wayne, né? Assassino, pelo DC Vintage, e estão lançando a edição do Batman Bruce Wayne Fugitivo. Tudo isso aqui saiu em papel jornal e agora, né, eles estão lançando em um formato de capa dura e tudo mais. Essa edição aqui, ela tá saindo por R$ 189,90 e a Bruce Wayne Assassino está no site da Panini, pelo menos o preço de capa que tá aparecendo lá, R$ 264,90. Aqui um lançamento, né, uma surpresa, Superman Perdido, uma edição especial de Carlos Pagulayan e Christopher Priest pelo preço de R$ 79,90, capa cartão. Então é uma edição interessante aí para quem é fã do Super e de boas histórias. E aqui, meus amigos, uma surpresinha aí, né? Dando sequência àqueles lançamentos que eu estava conversando com vocês, quem assistiu os comentários dos últimos pré-lançamentos aí comentados aqui no canal, quando a Panini ela chegou a lançar o Robin ano 1, Batmoça, Batgirl, né? Ano 1, e eu falei, cara, será que eles vão lançar Asa Noturna ano 1? E não é que eles lançaram? E essa edição aqui, pessoal, ela é muito interessante, merece a atenção de vocês, tá? Ela é uma edição bastante rara hoje de se encontrar, ela saiu naquela coleção Lenda do Batman, perdão. E ela tava, é bem difícil de encontrar ela, quando você encontra ela na casa dos 60, 70, 80 reais. E o preço da Panini, que a Panini está anunciando lá para ela, é R$ 44,90.
tá? Ela tá com 152 páginas, praticamente a mesma quantidade de páginas da edição do lançamento Lendas, que era uma edição, se vocês já acompanharam, tem alguma edição desse selo, ao contrário dos da Igomose, da Salvat, que tinham textos introdutórios, né? Um material bastante recheado, cheio de extras. Não era o caso do Lenda do Batman, tá? Então é basicamente assim, um textinho bem, né, assim, curto e já ia direto para a história. Então, é elas por elas e é uma boa história, tá, pessoal? Aí vem também na sequência, né, mais uma edição do selo Elseworlds, que não é mais Elseworlds, que a DC não chama, né, de Elseworlds, pelo aquele selo do multiverso do Cavaleiro Branco, né? E também mais um Batman especial, Batman e Robin. E vamos para a Marvel, né? A Marvel aqui, se aproveitando do filme do Deadpool, né? Deadpool versus Wolverine, está lançando a edição especial, compilando, né? Uma edição robusta, mais de 300 páginas aqui, com todos os encontros, pelo menos assim, essa é a pretensão, de trazer os encontros do Deadpool com o Wolverine, incluindo aí, pessoal, muitas histórias, então, ainda que foram desenhadas, e algumas tiveram um pouquinho de argumento também, do famigerado Rob Liefeld. Essa edição aí tá saindo por R$ 150,90, tá? Edição capa dura, formato americano. Aqui, meus amigos, tem uma coisa aqui que vai, né? O selo Epic Collection é para os saudosistas, né? Então, esse selo Epic aqui, robusto, tá? Ele tá com mais de 400 páginas, apesar de ser capa cartão. E ele traz aqui, meus amigos, as primeiras histórias do Motoqueiro Fantasma, né? A saga Inferno sob Rodas, na realidade, é uma coletânea que tem vários escritores e desenhistas tarimbadíssimos, tá? Dentre eles aqui, ó, Doug Moench, Lin Vai, Marv Wolfman, Roy Zandru, Roy Thomas, Sal Buscema e outros mais. Então, fiquem de olho aí, tá saindo por R$ 129,90. Aqui, meus amigos, tem uma edição que me surpreendeu. Eu acho que eles estão querendo trazer, né, as edições que saíram pelo selo Guerras Secretas dos X-Men. E eles estão trazendo aqui a primeira edição do spin-off do Guerras Secretas dos X-Men que saiu e que já foi comentado num vídeo que eu vou deixar na descrição, inclusive, tá? Que é o X-Men 92, volume 1. Tá? Essa edição aqui e todas as demais, e muitas outras também, eu cheguei a resenhar, que são histórias em quadrinhos que homenageiam, tá, o desenho, né, o desenho clássico, né, de 92 dos X-Men. Então tem um vídeo que eu falo, mostra aqui as histórias, tudo direitinho, abro, né, para vocês saberem quais são as histórias que tem aqui dentro e tudo mais. Vou deixar para vocês conferirem. Aqui, pessoal, ele tá saindo pela minha burrinha aqui, R$ 34,90. Então, vale a pena conferir pelo saudosismo, né? A arte, alguns arcos que eles homenageiam. Eu acho que vale a pena vocês conferirem, sim. Fica a dúvida se a Panini vai trazer as demais edições, né? Vai republicar isso aí em sequência. Vamos ver. Mas eu acho que vai depender muito também do público comprar e tudo mais. Aí, quem sabe a Panini traz os próximos volumes. Aqui, meus amigos, outro lançamento que me surpreendeu. E aqui tem uma pequena falha, viu, pessoal? Aqui nesse anúncio. Pelo menos eu não sei o que é que tá mais correto aqui. Se é a imagem que eles trouxeram no anúncio deles no canal do YouTube ou o que está disponibilizado no site, tá, da Panini mesmo. Por quê? Essa edição, Capitão América por Mark Waid e Chris Samney, ela é uma edição na época, né, pelo Marvel Legado. E eu, inclusive, também vou deixar o link na descrição, foi uma dica de leitura que eu dei, que ela saiu em 2 volumes, uma minissérie, que era Lar dos Valentes, volume 1, e Terra Prometida, volume 2. Qual foi a falha que eu encontrei aí? É que aqui nesse anúncio, se vocês olharem bem aqui direitinho com cuidado, tá dizendo que ela vai ser lançada com 96 páginas. No site, tá dizendo que são as 2 edições, tá? Tem 248 páginas, numa edição robusta, saindo por R$ 109,90. Tá? Ou seja, você vai ter na realidade acesso aos 2 volumes encadernados em um único volume. E aí não é só apenas Mark Waid e Chris Samney, tá? Aí tem, além do Chris Samney, na edição seguinte vem Leonardo Romero, Adam Hughes, Roger Hayes, Howard Chayk, Alan Davis, Mark Farm. E por incrível que pareça, eles já pegaram uma arte do Jack Kirby
e conseguiram letrerar e fazer com que ela fizesse parte da história, porque é uma edição especial em homenagem, é uma edição de aniversário, vamos dizer assim, né, comemorativa do Bandeiroso. Então aí ficou, né, uma falha aí, vamos dizer assim, no anúncio, porque não é, primeiro, não é Paul Mark Waid e Chris Samnee apenas, tem o Romero, tem muitos outros mais nessa edição especialíssima, tá, pessoal? Se vocês conseguirem esses 2 volumes aqui que eu mostrei para vocês, e que eu vou deixar na descrição também, vocês são sortudos também. E não é tão difícil de encontrar, não. É uma história que presta uma bela de uma homenagem ao Capitão América. Aqui, meus amigos, Deadpool massacra a Marvel. Galera, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, para ilustrar na realidade, tá? Aqui, ó, essa edição, ela tem 128 páginas, é uma edição capa dura, que é Deadpool Massacra o Universo Marvel, pelo selo Marvel Essentials. Aqui, obviamente, estão querendo surfar na onda do lançamento do filme do Deadpool, então tudo que tiver de Deadpool eles vão querer lançar. Mais adiante eu vou comentar um outro lançamento também, mas aqui eu fui procurar na Panini, né, para trazer informações para vocês sobre o preço dela. E uma coisa curiosa, eu encontrei a edição antiga, que não está mais, né, não está mais disponível, que foi lançada em 2020, tá, por R$36, e a nova edição por R$54,90. Isso ilustra um pouco também, pessoal, a coisa da evolução, né, e da inflação, né, sobre o preço, os insumos, papel, enfim, e tudo mais. A gente sabe que quem acompanha, quem é colecionador e acompanha a rotina das editoras, né, da qual, né, consome os seus produtos, as suas sagas e livros e tudo mais, sabe que existe um monopólio de papel aí. E que, infelizmente, apesar de eu ser um pouco contra a gente ficar fazendo apenas a paridade de dólar somente, a gente sabe que isso aí também é um fator que deve ser levado muito em consideração no preço final dos quadrinhos. Sem contar, obviamente, os demais fatores, né, como licenciamento, quantidade, né, de impressões, a tiragem, enfim, tudo isso. Mas isso aqui ilustra um pouquinho que existe sim uma evolução, na realidade, infelizmente essa evolução, o preço é sempre para cima. E vocês veem aqui, olha, a mesma edição praticamente estava saindo na época, né, foi publicado em 2020, por R$36. Ao contrário dessa nova que está na pré-venda, R$54,90, capa dura também. E na onda também, né, dos X-Men e tudo mais, trouxeram em formato de ônibus a retomada, o retorno de Chris Claremont junto com Salvador Larroca à frente dos X-Men na revista Extreme X-Men. Bom, eu tenho probleminhas com algumas histórias dessa segunda fase do Chris Claremont. Eu sou um grande, enorme fã do Chris Claremont e acho que vão trazer, né, porque estão trazendo o Chris Claremont aí. Bom, como estão tentando trazer, né, na CCXP o Chris Claremont, creio que também tem um pouco de função de lançar esses materiais para, né, a galera que está a fim de ir atrás do autógrafo do grande roteirista. Só que essa aí para mim não é uma das, né, vamos dizer assim, a fase mais interessante do Chris Claremont à frente dos Filhos do Átomo, tá? Mas está aí, para quem quiser, quem é fã do cara, inveterado, quer ter tudo dos X-Men e tudo mais, saindo aí o ônibus R$359,90, né? Um ônibus de quase 700 páginas aí. Bom, quem é fã, vai atrás. E aqui, mais uma vez, né, falando sobre aqueles lançamentos complementares ali e aproveitando de novo aí, né, a onda do Deadpool com o Wolverine. Vão republicar aquela edição do Deadpool versus Old Man Logan. Também tem o Capitão América por Steranko e Homem-Aranha, a famigerada Saga do Clone, o terceiro volume aí. E continuando aí, né, as publicações das edições definitivas aí do Homem-Aranha já no seu volume 14. Aqui, pessoal, encerramos Marvel, vamos para os Spawn maníacos, né? Aqui eles anunciaram o Spawn, o quarto volume, né? A edição de 192 páginas. Aqui, meus amigos, ela vai sair pelo preço de R$ 54,90. Aqui ela tem um pouco mais de páginas do que em relação ao volume 3, que tem 160 páginas aproximadamente, e que a preço estava ali na casa dos R$ 49,90. Essa aqui está um pouquinho mais salgada. Que temos também o pré-lançamento de Spawn Origins volume 4 por R$ 44,90. Aqui, meus amigos, eles lançaram as edições que vão fazer parte
né, dessa coletânea, as edições 21 a 26. Então, aguardem, nem preciso dizer. Toda vez que eles fazem esse pré-lançamento, a gente traz essas edições. Eu tenho aqui na coleção e eu vou mostrar ela para vocês, né? Todas essas edições, uma a uma, que vão compor o lançamento de Spawn Origins Volume 3, contando com a arte de Greg Capullo, Mark Silvestre e o roteiro de Todd McFarlane. Então, meus amigos, o que vocês me dizem sobre esses pré-lançamentos da Panini? Vão cair na tentação, né, do selo DC de bolso e comprar a quinta versão do quadrinho, só que dessa vez, ao invés de aumentar o tamanho dela, diminuir? Me digam aí se vocês são vermes o suficiente para isso. E eu vou me despedindo aqui de vocês, pedindo para vocês se cuidarem. Até o próximo vídeo, né, com aquela famosa mensagem: tá fazendo nada valer um gibi, de preferência dos bons. E eu vou aproveitar aqui, que já estão falando de lançamentos e pré-lançamentos, eu vou deixar bem aqui o lançamento, o pré-lançamento de junho, e eu vou deixar bem aqui também comentários também sobre outros gibis aqui da Marvel. E para você, DCnauta, eu vou deixar também uma playlist aqui só com os livros da DC. Então, até a próxima.